is my Lord and Savior. I don't wanna be afraid, and I don't wanna live in doubt, and I don't wanna be the type of person who's always putting others down. And I don't wanna be afraid, and I don't wanna live in doubt, and I don't wanna be the type of person who's always putting others down. And I've never been that close, and I've never loved like that, and I've never seen those ghosts that they all talk about. And I've never been that close, and I've never loved like that, and I've never seen those ghosts that they all talk about. And I'm not afraid of dying if I die right here tonight. But I know I'm going to heaven, and I hope you all are too. And I hope that one day we'll all be together in heaven. 'Cause Jesus Christ is my Lord and Savior. Graça e paz, queridos. Que o Senhor esteja com todos, abençoando a vida de cada um. Eu, pastora Raquel Daras, aqui mais uma vez juntinho com vocês. E vamos divulgar mais esse momento de paz. Subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação e continuando o ministério Clau e Kel. Ajude a divulgar aí nos lugares que nós estamos aqui, nessa live rapidinha, e mais uma vez falando das coisas de Deus, falando do Senhor, porque Ele é quem realmente nos interessa, né, gente? Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos mantém em pé, nosso justo advogado, que está sempre junto diante do justo juiz que é Deus. Glória a Deus, sexta-feira, hein? 30 de maio de 2025, exatamente agora 18 horas e 21 minutos aqui em São Paulo, e que Deus possa continuar abençoando. Vamos já falar a temperatura, né? 16 graus está dando aqui no meu termômetro aqui do carro, e tá friozinho lá fora tá friozinho, e glória a Deus, né? Porque estamos mais uma vez aqui atravessando mais um dia, mais uma semana, mais um impossível que o Senhor tem feito. E aí? Tudo abençoado com vocês? Voltando do serviço, em casa? Como está aí a rotininha de cada um? Espero que tudo abençoado em nome de Jesus Cristo. Queridos, vamos para as coisas de Deus mais uma vez? Falar dele, que ele é maravilhoso, né? Na vida, nada tem sentido sem Jesus, nada tem sentido sem o Espírito Santo. É necessário todo o tempo engrandecermos esse nome maravilhoso, esse Deus incrível que tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Não teríamos nada do que temos se não fosse Ele, não é verdade? E já percebeu que os filhos de Deus, se têm bênção, as pessoas nos condenam. Se nós não temos, fala que o nosso Deus esqueceu de nós. Por isso é muito importante nós andarmos abraçados em Deus. Que a opinião do ser humano, ela realmente é transitória, né? Inválida muitas vezes aquilo que o Senhor, fica invalidando aquilo que o Senhor faz para as nossas vidas, né? E já percebeu? Se a gente
tem abundância, carro, casas, bens, as pessoas nos chamam de egoístas, se está trabalhando no ministério chama de ladrão, e assim por diante, né? Agora, se a gente não tem, eles falam assim, tá vendo? Fala em Deus e não tem nada. O ser humano é muito, muito ligado à maldade do coração. E o que eu mais observo é que o ser humano perdeu bastante da luz em Cristo, né? Da luz própria em Cristo. Deixa eu mandar um beijão para a Sofia e para a Samira que estão lá. Glória a Deus. Beijo para vocês, minhas lindas. Então, voltando aqui, gente. Ai, como é feio uma pessoa que ela não conhece a luz de Cristo, né? Quando ela não conhece o que é ter independência e ao mesmo tempo ligação com Deus. E como a gente vai ficando meio parecido com esse mundo, se nós não tomarmos cuidado, queridos, nós vamos ficando bem, bem parecidos com esse mundo e nós temos que nos afastarmos de toda a aparência do mal. E às vezes a gente acha que a aparência do mal está ligada só a algumas atitudes. A gente acha que a aparência do mal está ligada somente a alguns palavreados, algumas atitudes, um modo de vestimenta, né, sobre vícios, mas tem muitas coisas acontecendo na nossa sociedade que de repente está nos envolvendo a ficarmos muito semelhantes ao mundo. Se nós observarmos a história de Abraão, por exemplo, de Ló, Abraão, quando ele se desprende, né, também do seu sobrinho Ló, e o sobrinho Ló, que a gente fala sempre, ele escolhe viver em lugares de campinas, verdes, comércio, que eram os territórios das cidades de Sodoma e de Gomorra. Parecia até que Ló havia feito uma escolha incrível, né? De sabedoria. Pensa comigo. Que sabedoria escolher um lugar onde passam os mercadores, os mercantes, onde passa o dinheiro, onde tem lugares para os animais pastarem, tem comércio, tem sombra e água fresca, né? Então parecia que Ló tinha tido assim uma atitude de grande sabedoria. Mas a história de Ló dentro de Sodoma e de Gomorra não só se resume ao final, né? Que eles têm que sair de lá, ele e a família, pela destruição, mas também por guerras, onde Abraão teve que socorrer com seus homens. Uma vida onde o mundo de Sodoma e Gomorra sutilmente entra nas atitudes, na fé, no modo de visão, de como Ló deveria proceder com suas filhas, com a sua casa, o modo que ele acha que está defendendo os anjos do Senhor quando vão fazer o aviso que eles têm que sair da cidade. Então, Ló, ele passa a ter características, apesar de ele ser um servo de Deus, íntegro, mas ele passa a ter características muito semelhantes na ação, nas condutas, ao povo de Sodoma e Gomorra. E olha, não é na moral, não é na sexualidade, mas em pequenos traços que ficaram, e mesmo Ló sendo socorrido por Deus, pelos anjos do Senhor, ele acaba tendo atitudes de incredulidade, ele e as filhas dele, de falta realmente de uma sabedoria divina, mesmo eles sendo resgatados. No resgate, a esposa, ela volta o coração para Sodoma e Gomorra e acaba morrendo. As filhas que tiveram condutas erradas depois que saíram de lá. Então, o modo que eles formalizaram até aparentemente uma família de hebreus, mas com condutas sem a fé, sem a visão de Deus. E Abraão, que acabou ficando com os lugares mais secos, mais difíceis, ele conquistou para toda a geração dele, não somente para ele e para Sara, mas para toda a geração dele uma promessa. Tanto a geração de Isaac quanto a geração de Ismael.
Abraão consegue da parte de Deus promessas de crescimento de geração, de bênção para famílias. Ele acaba tendo 2 impérios através dos seus 2 filhos principais, além dos outros, mas vamos falar dos principais. Um império que até hoje reina sobre a face da terra, que são os povos islâmicos, né? Árabes e o povo judeu. Então, as 2 linhagens vêm de Abraão, de um homem que achou graça aos olhos de Deus, porque ele não deixou-se misturar com as culturas de Sodoma e Gomorra como Ló fez. E nós estamos vivenciando um período onde a nossa fé tem sido constantemente colocado em avaliação. Constantemente nós estamos meio que misturados também, e não adianta sair de uma destruição se nós saímos olhando para trás, como a mulher de Ló fez. Não adianta defender a religião, os patriarcas, defender a fé, o nosso legado, de uma maneira contrária àquilo que Deus quer que a gente faça. Conforme Ló o fez, né? Defendeu os anjos, oferecendo as filhas que eram virgens para a degradação, para poupar anjos. Gente, anjos, Deus, o reino de Deus, ele não precisa desse tipo de ajuda da nossa parte. E fala-se muitas vezes não estamos agindo como realmente Ló, como Ló serviu. Como que Ló serviu? Ló serviu dando aquilo que ele achava certo, falando para todos os homens da cidade que queriam abusar sexualmente dos anjos. Eles ofereceram as filhas, as suas 2 filhas que eram virgens. Quer dizer, para Deus esse trocadilho não tem sentido. Para Deus esse tipo de atitude que Ló teve não estão dentro dos contextos de Deus. O reino de Deus não precisa de um certo tipo de defesa que nós acreditamos fazer com toda a nossa força religiosa, com todas as nossas atitudes religiosas, né? E a gente fala, isso eu vou estar defendendo o reino de Deus. O reino de Deus, ele não necessita de certos modos da gente defender. O reino de Deus, ele quer de nós o quê? A confiança. A confiança que Deus tem poder. A confiança que o Senhor está tomando toda e qualquer atitude. Então, vendo a passagem de Abraão e de Ló, percebemos que aquilo que nós achamos inteligência, capacidade, atitudes corretas, talvez nos estão levando àquilo que a gente acha que é prosperidade, que é riqueza, que é dinheiro, mas na verdade está nos tirando todo o nosso perfil de servos e servas de Deus. Às vezes a gente está indo para um emprego onde parece que nós vamos trazer para dentro de casa um salário maior, condições melhores para a família, e na verdade nós estamos permitindo que filhos estejam por mais horas nas mãos de estranhos, sem a educação divina, sem o carinho dos pais. Quantas vezes nós achamos, se eu ficar na igreja o dia inteiro resolve? Não, a tua casa também é uma igreja, ir à igreja é necessário, mas também ser um homem, uma mulher de Deus que cuida da sua família é um sacrifício, é uma adoração a Deus. A mulher que serve ao marido, a mulher que serve à família, biblicamente ela já tem o seu galardão. Olha que interessante, não é verdade? Outra coisa que nós achamos assim, talvez, se eu estiver com pessoas que vão produzir muito mais, pessoas mais capacitadas. Queridos, às vezes é melhor ficar num deserto, num lugar árido, com a promessa de Deus, com pessoas simples, com pessoas que adoram realmente a Deus, que se propõem a servir a Deus, do que uma pessoa cheia de
elite, cheia de condecorações, mas essas pessoas se afastam de Deus. É necessário a gente olhar com os olhos que Abraão olhou. Abraão não olhou para o que a terra poderia oferecer, mas ele sempre olhou o que Deus poderia fazer a ele e através dele em terras distantes, em terras secas, em terras desertas. É isso que nós temos que entender. Não é o que um emprego vai me oferecer, não é o que uma religião vai me oferecer, não é o que um casamento vai me oferecer, mas quem eu levo comigo a terras áridas, a lugares difíceis, a empregos complicados, quem eu levo para esse lugar? Se a gente leva a promessa, se a gente leva a fé no Senhor Jesus, então ali o que nós vamos oferecer, o que nós vamos fazer, o que Deus vai fazer através de nós. E aí vem a importância de não nos misturarmos com a visão desse mundo, com as certezas desse mundo. E não é fácil, porque às vezes a nossa fé está no nosso silêncio. Que nem agora há uma necessidade de eu falar com vocês, porque é o meu trabalho, é a minha missão. Mas o buscar a Deus, as maiores e as melhores respostas que eu consigo no Senhor, não é conversando com as pessoas, não é contando para as pessoas o que eu estou sentindo. Todas as vezes que eu conquistei vitória, não foi chegando para um e para outro e falando, olha, eu estou passando por isso, orem por mim. Não resolve, gente, não resolve. Mas muitas vezes eu tenho que ir para lugares desertos, lugares áridos, lugares sem ter nada a me oferecer, para que ali eu creia plenamente no que Deus tem para mim, no que Deus tem para falar à minha vida. E assim é na vida de cada servo de Deus. As pessoas acham que de muito gritar, Deus vai escutar o nosso grito. Deus não se impressiona com performance. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus não se impressiona com roupas bonitas, com capacidade musical. Deus não se impressiona com nada, gente. Porque pensa comigo, beleza, Lúcifer tinha lá na glória. Ele era o ser mais bonito depois da divindade. Ele tinha a capacidade, os dons da música. Ele tinha autonomia. A palavra de Deus diz que quando ele foi lançado para a terra com 1/3 dos anjos caídos, eles vieram com todos os dons. Então, ele tinha todos os tipos de dons. Os dons não surpreendem a Deus. Tem o dom da palavra. Se não surpreende a mim, quem tem o dom da palavra, quanto mais a Deus. Tem o dom da música. É muito bonito ter o dom da música, mas não surpreende. Quanto mais a Deus, né? O único dom que Deus fala que é o único que não vai deixar de existir, e é o mais importante, e é um dom que o inimigo não teve como ele descer com ele, porque ele não tem, é o dom do amor. E uma pessoa, por mais que ela seja simples, né? Porque tem gente que canta feio e é exibido. E tem gente que canta bonito e é ungido. Então, não podemos ser nem para um lado nem para o outro radicais. Mas quantas pessoas, às vezes, ela está ali. Eu vou falar por mim, gente. Eu sei que quando eu canto, eu não canto a música do jeito que todo mundo canta. Mas eu creio tanto e eu adoro tanto o coração a Deus. E eu creio tanto que cada som que a minha boca emite tem que ter curas. E eu creio tanto no romper do mundo espiritual que eu posso cantar um hino todo atravessado, todo errado. E eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo sente a presença de Deus. Que quando eu abro a minha boca não é dom, gente. É unção de Deus. E por mais que tenha gente que canta
milhões de vezes melhor do que eu, de maneira correta. Eu sei que quando sai o som da minha boca, eu sei que não está saindo simplesmente um som da minha boca. O meu coração se entrelaça com Deus. A minha alma se entrega para Ele. O meu espírito se dobra diante do Espírito de Deus. O meu corpo se funde com a presença do Altíssimo. E eu não canto para aparecer, eu não canto para cumprir um momento. Eu não canto por cantar. O som que sai da minha boca é para que haja adoração, para que outras pessoas adorem comigo. Tanto é que eu começo a cantar, todo mundo quer cantar junto. Por quê? É a unção, porque eu desejo que as pessoas ardentemente, é um desejo constante, não é só momentâneo, que as pessoas adorem ao Senhor de todo o coração, assim como eu estou adorando. O meu desejo naquela hora é que haja curas de alma, curas no sentimento, curas no físico, que pessoas se acheguem a Deus. Cada som que emite, que sai da minha boca, a palavra, tem teólogos maravilhosos e tem pessoas até na nossa igreja que sabe a Bíblia e prega até melhor do que eu. Mas eu não me troco por ninguém, porque eu sei que quando eu falo, o meu coração, ele fica totalmente espedaçado diante de um Deus tão grandioso. Naquela hora eu não sou ninguém, gente, ninguém, mas Ele é tudo. E quando eu prego não é para que as pessoas gostem de mim, porque se fosse para isso, eu nem pregava certos assuntos. Eu faço para cumprir o desejo do meu Pai, do meu Senhor, e para que vidas se apaixonem por Jesus, para que as pessoas possam ter um primeiro, um segundo impacto com a palavra, que possa abraçá-los e ainda que não fique na minha denominação, que possam se tornar igreja de Cristo aonde forem. Olha, até mesmo, esses dias eu postei que eu estava invernizando uma mesa. Gente, eu não estava a fim de postar aquela foto, nada. Mas quando eu lembrei que tem adolescentes que me assistem, crianças que estão crescendo olhando para mim, mulheres que se espelham em muitas atitudes que eu faço, naquela hora, já chega em outras, né, que eu não posso ser tão bom testemunho, né, em algumas horas eu não consigo, mas naquilo que eu posso, eu pensei, nossa, quantas pessoas pensam, a pastora só tira foto ali toda bonitinha, arrumadinha, né, toda maquiadinha, deixa eu fazer uma foto, e saber que eu também pego a minha mãozinha e arrumo a minha casinha, arrumo as coisinhas, para que essas adolescentes, as mulheres, esses homens que me seguem de alguma maneira, também tenham forças de deixar a vida mais cheirosa, mais bonita, né? Que lutem também contra a miséria, como eu luto contra a miséria na minha casa. Então, é para que outras pessoas sigam esse Jesus maravilhoso que tem me ensinado todos os dias. Me ensinou a crescer, me ensinou a ser jovem, me ensinou a ser mulher. Hoje Ele está me ensinando a envelhecer. Todos os dias eu peço para o Senhor me ensinar a envelhecer, porque é outra etapa linda da vida, né? Porque quando nós éramos criança, queríamos ficar maduros. Quando éramos adolescentes, tínhamos raiva do nosso corpo desengonçado, tínhamos raiva da espinha, da oleosidade do rosto. E a oleosidade no rosto significava o quê? Juventude. Foi uma fase que quando passamos, também passamos com tanto complexo, com tanto medo, né? Com tantas situações difíceis, enfrentando os primeiros passos fora do casulo. Difícil. E agora, eu vou falar, eu quero que o Senhor me ensina a curtir a minha velhice, a olhar para mim e achar eu uma velha bonita, curtir a minha velhice, entender que é outra etapa tão bonita quanto as outras, para que eu possa enfrentar e outras vidas poder seguir na mesma unção. Assim como eu olhava para a pastora Clau e eu achava ela linda, e eu olhava para ela e eu não tinha medo de envelhecer quando eu olhava para ela. E passar isso para outras pessoas também, em cada etapa da vida, para que a glória do Senhor se manifeste. Quando
estou acompanhada, para que as pessoas entendam que a gente precisa estar acompanhado quando estamos sozinhos, que as pessoas entendam que tem a solitude, que Deus fala conosco, que há momentos que a gente tem que parar e escutar a voz de Deus, tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Então, queridos, dons, performances, como eu estava dizendo, não impressionam a Deus, mas um coração quebrantado, entregue. Ah, gente, um coração quebrantado, entregue ao Senhor, como é maravilhoso, como é incrível. E o que é amadurecimento, né? O que é um amadurecimento? Até eu gostaria de amanhã, no último dia da campanha da família, abordar também esse assunto sobre o amadurecimento espiritual. Porque uma família, ela tem pessoas de várias faixas etárias, mas tem pessoas que são imaturas, elas estão já idosas ou já numa idade adulta, mas elas se ofendem por tudo, elas se magoam por nada, elas estão sempre sensíveis, estão sempre procurando um caminho de fuga para não sofrer, e não importa se tem 16 anos, ou se tem 50, ou se tem 70, se a pessoa não teve um amadurecimento em Deus, de consciência de quem ela vai trazer muitas dificuldades para quem está em volta. E tem pessoas que são novinhas, tem pessoas de 13 anos que não traz tanta experiência de vida, mas tem maturidade. Às vezes a experiência ela é confundida com maturidade. Uma coisa é você ter experiência, ter vivenciado muitas coisas, mas vivencia muitas coisas com uma cabeça leviana, com uma cabeça sempre querendo só o que é divertido da vida, não pagando o preço pelo que conquista, né? Ao ter um filho tem um preço, um relacionamento tem um preço, conviver com alguém tem um preço. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade totalmente imatura, que quer ter um casamento, mas não quer largar o berço dos pais. Mas ao mesmo tempo precisa dos pais. Olha que interessante. Se uma pessoa ela é madura o bastante para entrar num relacionamento, ela tem que ser madura o bastante para deixar a casa dos pais por completo. Não é só deixar o domingo da festividade, o almoço em família, isso não se deixa, gente. O almoço de família, um abraço de mamãe, um carinho, não, isso não se deixa, gente. Sabe, isso a gente carrega, a gente precisa um dos outros. Ninguém consegue viver um casamento só um casamento. Mas são pessoas que na hora que estão em dívidas, na hora que estão afoitos, foram maltratados, daí corre para a família pedir ajuda. Isso é imaturidade, sabe? Quando eu não preciso, você não existe. Quando eu preciso, eu corro para você. Isso é imaturidade. Então, quantas pessoas hoje estão na fase adulta, estão num relacionamento sério, já têm filhos, alguns até netos, mas são pessoas totalmente imaturas, estão sempre procurando só o bônus da vida, só o que a vida oferece de bom. Também dentro do cristianismo isso. Quantos crentes que nós conhecemos hoje que só procuram o que a religião traz de bom, o que o cristianismo pode me trazer de bom, além da salvação, além da vida eterna, do nome escrito no livro da vida, o que o cristianismo traz de bom? Traz igrejas que me oferecem uma sociedade, que quando eu preciso me dá dinheiro, me ajuda com uma cesta básica, ali eu tenho namoros, ali eu tenho casamento, ali meus filhos têm escola dominical ou escola bíblica, ali eu posso ter amigos fiéis,
Quer dizer, é só o bônus, né? Ali Deus prospera na minha vida, quando eu dizimo, Deus tem que abrir as janelas dos céus, eu busco ao Senhor, Ele me responde. Gente, o cristianismo não é só isso. Ser cristão é ser perseguido, às vezes dentro da própria casa, pelos seus próprios familiares, né? Hoje em dia, as pessoas acham que ser cristão é vida mansa. Ser cristão é perseguido por amor à palavra, é você ser perseguido num emprego, dentro da casa, dentro da família. Ser cristão, muitas vezes, é não ter aquilo que nós desejamos, mas ter Deus nas nossas vidas. É passar por batalhas espirituais que refletem até no nosso mundo físico, refletem até no nosso mundo material. Como Jesus já nos deixou escrito que aqueles que servem a Ele seriam perseguidos por amor a Ele, odiados por todos por amor à palavra dEle. Seríamos, até alguns de nós, mortos por amor a Cristo. A igreja, a história da igreja no passado, e em muitos países até hoje, é uma história de perseguição, é uma história de luta, é uma história mas de grande vitória. E pode ver que esse cristão do bônus, né, que se misturou como Ló, se misturou com a Sodoma e Gomorra e tem um pensamento bem de Sodoma e Gomorra, pode não fazer o sexo ilícito, mas tem um pensamento de Sodoma e Gomorra. Ele só quer o bônus da vida, ele só quer o bônus do casamento, ele só quer o bônus da religião, ele só quer o bônus da amizade, e não quer pagar o preço da dor por nada. E pode perceber que é uma categoria de cristão infeliz. É um povo infeliz, um povo que muda de denominação o tempo inteiro. Procura uma igreja, procura outra, o pastor não gostou do que o pastor falou aqui, vai para outra pastora, e assim vai mudando de igreja. Às vezes alguns voltam até aos terreiros, alguns voltam até ao estado da idolatria, e vai vivendo e vivenciando essa dupla cidadania, né? E vivendo infeliz. São frustrados, são infelizes, são ansiosos, estão precisando fazer terapia, estão precisando tomar remédios de tarja preta, são pessoas que estão se afogando em jogos online, são cristãos que estão mergulhados na pornografia, são cristãos que têm depressão profunda. Ah, pastora, o que é tudo isso? Isso é porque só quer o bônus. Não consegue mais ter uma vida onde precisa chegar para passar um mar vermelho, está em fuga, está saindo de casa, está saindo às pressas, com um exército atrás. Então, a hora que vai passar um mar vermelho, só quer passar o mar vermelho de pé enxutos, só quer saber das coisas grandiosas, não quer saber das dificuldades, né? Ah, eu quero conquistar a minha casa, meu carro, eu quero ter uma vida mansa daqui a uns anos. Gente, tudo tem um preço, tudo tem um desligamento, tudo tem uma dor. O casamento, né? O casamento quer dividir o que você conquistou, dividir o que o Senhor te deu. Aí você fala, só o dinheiro, pastora? Não, gente, o dinheiro a gente conquista de novo. É dividir o tempo até que foi dado, que um solteiro pode dar para o Senhor. Uma pessoa que está sozinha, solteira, ela tem muito mais tempo para dar para o Senhor do que um casado. O casado ele já tem que dividir até o tempo que é de Deus para os filhos, para o marido, para a esposa, né? Dividir é o ar que respira mesmo. E hoje, quantos de nós quer fazer isso? Pouquíssimos. E os que fazem, às vezes, acaba adquirindo um matrimônio com pessoas que não querem dividir, com pessoas que não querem compartilhar. Outra coisa, gente, o mundo tá assim, cada um cuida da sua vida. Olha, eu tô com você, mas eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Gente, é a mesma coisa falar assim, Isaac cuidava da vida dele e Rebeca cuidava da dela. Eles iam lá, dormiam junto, e cada um cuidava da sua vida.
cada um tinha o seu rebanho, cada um tinha, né? Então, cada um tem a sua conta, cada um tem o seu modo de viver, cada um cuida do seu nariz, e nós somos casados. E isso não é do povo hebreu, não é do povo de Deus. O povo de Deus compartilha, a esposa compartilha com o esposo, né? Os maridos hoje falam assim, eu nem quero te ouvir. Então ela vai compartilhar com quem? Com os colegas, com os vizinhos, até chegar alguém que vai ouvir, vai entender e ela vai embora. O marido tá lá contando as coisas, a mulher, não quero saber, homem. Daí, por que ele vai contar? Para amiguinha do Facebook, para amiguinha do serviço, para alguém que vai chegar e falsamente ou verdadeiramente vai entender a dor dessa pessoa e depois vai falar, aonde eu perdi? Quando deixou de ser hebreu, quando deixou de ser do povo de Deus, quando deixou de ser do novo Israel, sabe? Porque o relacionamento de Cristo com a noiva é o tempo inteiro, gente. Ele deixou um livro escrito, Deus deixou um livro escrito, códigos secretos, códigos abertos. Ele, além de deixar tudo o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele ia fazer, o que ele fez, o que ele ia fazer, além de Jesus deixar tudo escrito, deixou tudo escrito, ele falou assim, agora eu vou voltar para a casa do Pai, tá? Olha, ele falou bem assim, né? Vamos falar na nossa linguagem aqui. Amor, eu tô voltando lá pro meu reinado, lá para as terras do meu pai, pro reino do meu pai, porque eu vou preparar para nós, para todos, um casarão, casa, departamentos, para quando eu voltar te buscar, vai estar tudo pronto, vai estar tudo pronto, você vai entrar, eu vou servir a mesa, você vai entrar, vai ter as moradas para todos, vai ser uma festa, vai ser uma bodas, isso quando eu voltar, mas para você não se sentir sozinha na terra e não se perder, eu vou mandar o meu próprio espírito para você, e o meu espírito vai estar com você, te contando tudo, até aquilo que você não leu e não entendeu no que eu deixei escrito, ele vai estar lá decifrando com você, ele vai dormir, ele vai acordar com você, o meu espírito, o espírito dele mesmo, ele vai acordar com você, ele vai te consolar, ele vai te sustentar e eu vou estar com você. Eu vou estar com você mesmo estando longe, eu vou estar com você. Aonde você estiver, eu estarei com você. E olha, além de tudo que você pedir em meu nome, está aqui a procuração, minha noiva. Eu já deixei a procuração em meu nome nas suas mãos. E tudo que você pedir, se você pedir, eu te respondo, o Pai te responde. E tem mais, viu, minha amada noiva? Se por acaso você errar porque você ainda está nessa terra, eu mesmo vou entrar de advogado e vou te defender. Gente, é o casamento perfeito, não é? Além dele já ter morrido pela igreja, pela noiva, além dele já ter sido sacrificado lá na cruz por nós, ele falou bem assim, não, a minha noiva não vai morrer. Ela não vai morrer. A minha noiva não vai morrer. A minha igreja não vai morrer. Eu vou lá e morro no lugar dela. E eu a amo tanto que vou ressuscitar para que ela tenha esperança. Que mesmo se ela dormir, aquele sono profundo que há na terra, eu a despertarei no último dia. Gente, essa é a noiva e o noivo. Esse é o casamento perfeito. É assim que Jesus nos trata, com carinho, com muito carinho, mais nada. E ele falou assim, só te peço uma coisa, tá? Me ama, só me ama. Só me ama. Não ama outros que forem inventados, não ama as outras invenções, não ama o que o demônio for te oferecer, igual ele ofereceu para Eva, não ama. Só ama a mim, só a mim. Só tem a mim como Senhor. Eu vou voltar. Ele nos deixou todo o respaldo. Ele não nos deixou sentir sozinhos. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Esse é Deus. Bem, queridos, eu não vou me estender muito mais. Eu estava com outra palavra para falar com vocês,
Mas o Senhor, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão presente, né? Que acabou dando essa palavra. Que a gente não fique igual ao mundo, mas a gente fique mais parecido com Cristo. Cada dia mais parecido com Cristo. Com o que Ele propôs para nós. Com o que Ele fez por nós. E leva essa experiência de Cristo com a igreja. Leva essa experiência para sua vida, seu dia a dia, para o seu trato pessoal. Ah, pastora, mas as pessoas não me merecem. Sabe, às vezes, eu tenho vontade de pegar certas pessoas e esquecê-las para sempre. Para sempre. Porque vem aquele momento de orgulho, poxa, as pessoas não falam comigo, eu me humilho. As pessoas estão me maltratando e eu estou abençoando. As pessoas, elas estão me desprezando e eu estou sempre presente. Só que eu nunca ganhei uma guerra, nenhuma guerra, quando eu não fiz como Jesus. Todas as guerras que eu ganhei foi quando eu fiz como Ele, sabe? E a gente tem que ser bem parecido com Ele. Então pega agora, seja mais parecido com Jesus. O máximo que você puder, lógico, a gente não vai conseguir ser 100%, mas vamos ser parecidos com Ele. Pastora, minha mulher é muito chata. Ela é, mas você não. E por que você vai ficar parecido com ela? Eu vou ficar parecido com ela, pastor, porque ela me fez um mal e eu vou fazer também. Você não é ela? Você vai ficar parecido com quem? Com ela ou com Jesus? Ah, pastora, meu marido é um grosso. Ele merece, sabe, pastora, que eu despreze ele mesmo. É, ele até merece, sabe? Mas você vai ficar parecida com ele? Você vai ficar semelhante a ele? Ou semelhante a Jesus? Tá? Lógico, tem hora de pegar o reio também, como Jesus pegou, para não deixar que a sua casa vira o mercado de Satanás. Mas pratica do jeito que Jesus praticou, do modo que Jesus praticou, do modo que Ele nos ensinou. Sabe? Você não tem que ficar parecido com seu pai agressivo, com a sua mãe ausente. Você não tem que ficar parecido com seu irmão trapaceiro. Você não tem que ficar parecido com o teu marido que é desatento, nem com a sua mulher que é desinteressada em você. Você tem que ser semelhante a Cristo. Então, em todo tempo, seja parecido e parecida com Jesus Cristo. Você fala, como Jesus faria no meu lugar? Como está escrito nas Sagradas Escrituras que Jesus se comportou numa situação semelhante à minha? Não cria um Jesus próprio na tua cabeça. Vai nas Sagradas Escrituras e observa, pesquisa, lê os 4 evangelhos, se possível, de novo, releia, leia o livro de Atos, leia o que Jesus estaria fazendo numa situação semelhante à tua. Faça uma comparação, assimila a situação com a tua, observa, não vai na minha opinião, vai na Bíblia, vai lá dentro da Bíblia e olha o que Jesus faria, como Jesus se comportou, como Ele tratou em certos momentos, como Jesus, Ele agiu, qual foi a postura e a posição de Jesus, como Ele falava, e vai ficando mais semelhante a Ele, mais parecido com Cristo. Queridos, que Deus abençoe. Tá aí o Wagner Marcos. Deus abençoe, Wagner. Deus abençoe muito você e sua irmã. Samuel Klein, que já deve ter deixado a Michele na faculdade, nessas alturas. Sandrinha Mello, Deus abençoe. Quem mais está por aí? A Cleo. Acho que a Cleo ainda está por aí. A Samira, a Sofia. O pastor Mário Sato, a Juliana Arruda, quem mais? A Simone Ravaiani, a Iris Lene, eu vim entrando, Rodrigo Sato, acho que eu já falei. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. E se alguém, Augusto, se alguém está chegando agora, assiste novamente. Você que está assistindo, de uma maneira mais off, que Deus te abençoe também, que você fique mais parecido e parecida com Jesus Cristo, que fique mais semelhante a Ele, que possa realmente expor o seu amor àqueles que estão ao seu lado. Deus abençoe Irislene também,
Abençoe o Victor, o seu esposo, Irislene, a casa de cada um, a família de cada um, que Deus abençoe. Tá bom, queridos? Fiquem na santa e bendita paz, um final de noite bem gostosinho, bem aconchegante, bem abençoado. Amanhã, sábado, nós estaremos juntos na igreja da Cidade Dutra, às 18 horas. Não deixa nada tirar você de ir à igreja amanhã. Põe os casaco velho, casaco novo, como dizia minha mãe, põe jornal no pé, mas vai para a igreja. Gente, 16 graus nem é tão frio assim, né? Tô com minha blusinha aqui, mas nem é tão frio assim. São Paulo já teve mais frio do que esse. Mas vai com touquinha, vai com cachecol, vai com luvinha, mas não deixa de ir para a casa do Senhor. Deus abençoe você também, Simone, Cleo. Tá bom, queridos? Amanhã a Tuti vai estar lá, Conceição, com a Ju, Paulo, Samuel. Eles vão estar dando umas retocadas lá na parede da igreja. E é isso. Mas não perdem o culto não, tá bom? Um beijo para cada um. Deus abençoe vocês abundantemente. Gente, posso dar um conselhinho? Você tem a comida à mesa? Tem? Espero que sim. Para de amaldiçoar a tua comida, tá? Para de amaldiçoar a sua comida. Começa a abençoar a tua comida. Pensa comigo, ó. Jesus coloca a tua comida à mesa. Ele coloca o que muitas pessoas nem têm à mesa para compartilhar com a família. E você tem olhado para o prato de mantimento, prato de comida, como se fosse o teu inimigo, como se fosse um veneno, como se fosse algo amaldiçoado. Você está amaldiçoando a tua comida. O banquete que Jesus está colocando à tua mesa. Jesus disse, de tudo que está na mesa, dai graças e comei. Tá? Jesus não fez você para passar fome e necessidade. Que eu saiba, na Sagrada Escritura, Jesus só jejuou uma vez, tá? Só uma vez. Então, tem coisas que a gente se lança a penitências como a do mundo. Abençoa a tua comida. Abençoa a tua roupa. Abençoa a cama que você dorme. Começa a ser mais canal de bênção para você mesmo. Tá? Às vezes fala assim, nossa, quem é que está invejando a minha vida, está invejando a minha casa, está invejando... Ai, Deus, manda de volta o que estão me fazendo de mal. Gente, talvez é você mesmo. Talvez é você mesmo. Você está desejando mal para você mesmo, porque naquela hora que você está bem distraída, e você está falando mal da própria comida que come. Você está lá amaldiçoando a sua própria comida. Você está lançando palavras ruins para aquilo que o Senhor colocou à tua mesa. Gente, como é difícil quando você faz um banquete e uma pessoa começa a reclamar, não é? Sabe aqueles maridos chatos, aquela mulher chata que você coloca, eu não gosto assim, não é desse jeito, isso aqui me faz mal, isso aqui... Você gosta? Não, né? A hora que Deus parar de colocar a comida à mesa, aí a gente vai ver o que é difícil. Difícil é ter um câncer e não poder comer, tá? Difícil é ter um câncer e não poder comer. Difícil é olhar para uma prateleira de comida e não poder comprar. Difícil é passar fome de verdade na vida. Isso é difícil, tá, queridos? Isso é difícil. O restante é coisa da nossa sociedade. Eu estava falando agora há pouco com a Sandrinha, que eu estava vendo uma reportagem, rapidinho antes de terminar, lá na Coreia do Sul, na China e Japão, a moda é fazer uma cirurgia, minha orelha para ficar com a orelha assim, ó. Que lá tem até uma coisinha que coloca atrás da orelha, porque lá bonita é ficar com a orelha assim. E aqui ninguém aceita nada, não aceita a orelha assim, né? Porque olha como é uma questão. O que é bonito, pastora? Bonito é ser você mesmo, tá? Para começar, é você se aceitar. Mas olha que na nossa cultura, a pessoa fica fazendo assim, diminuindo a orelha, na nossa cultura. Na cultura de lá, o bonito tem até uma coisinha que coloca aqui para a orelha ressaltar, para ficar igual os animes, né? Lá é bonito ter a orelhinha saltada. Olha que interessante, gente. Outra coisa que me chamou a atenção, a minha origem principalmente tem muito papinho nos olhos. Se a gente chorar faz o papinho, tudo que a gente faz faz esse papinho. Então, o que é a cirurgia aqui no Brasil? É tirar a papada, né? Eu nunca fiz, mas é tirar a papada. Tá? Não sou contra fazer, não sou a favor nem contra, cada um cuida da sua vida, mas estou falando do que é
o que é uma cultura. Lá no Japão, na China, eles fazem ou a maquiagem ou a cirurgia para fazer esse papinho aqui, ó. Esse papinho. Olha que interessante. Como é uma coisa cultural, aqui no Brasil, a turma vai para academia para fazer coxona. Lá eles fazem cirurgia para as pernas ficarem como bambu. Ah, lá minha perna ia fazer sucesso. Minha cintura não, mas minha perna ia. Que mais que a gente pode falar? Aqui a gente gosta do rosto ficar mais quadrado. Na nossa cultura a gente tenta deixar o rosto quadrado. Lá eles tentam deixar o ovalzinho. Aqui se a testa for grande, a turma tenta pôr um preenchimento para a testa diminuir. Lá eles gostam da testa bem arredondada, então eles vão lá e fazem procedimento para arredondar. Aqui a gente busca o bronze. Lá eles tentam deixar a pele máximo possível branca, né, sem mancha. A Irislene, minhas orelhas são diferentes. A Irislene, você é linda, Irislene. Ô, mulher bonita é você, viu? O Valdério ganhou na loteria. Você é uma mulher linda. Linda, linda. Eu acho você linda. Eu olho você pregando, você no púlpito. Eu acho você uma mulher muito linda, Irislene. Mas, já que é para tirar o sal, o meu narizinho árabe, né, italiano, né, lá, eles aumentam esse ossinho. Olha só, aqui a gente quer tirar o ossinho, lá eles aumentam. Então, vocês perceberam que é algo cultural? Não é real? É cultural, gente. É cultural. É algo de mamão também, né? Ou onde tem muita gente com um certo tipo de biotipo, vamos fazer uma cirurgia que vamos ganhar dinheiro e mudar o pessoal. Fica mais bonito? Na nossa cabeça, aquilo, ai, tá ficando bonito. Não, bonito é você tá bem com você mesmo, não importa como, né? Ai, tem outra lá também. Eles quebram a perna, isso já é uma realidade, eles quebram a perna, põe aqueles pinos, passa meses com aqueles pinos lá, depois faz não sei quantas meses de fisioterapia para aumentar o tamanho de altura das pernas. Então fica parecendo as siriemas. Você me vê pelos olhos espirituais, como Deus me vê, posso dizer que meu marido me vê da mesma forma. Não, Irislene, você é linda mesmo, tá? Você é linda. Eu, não é pelos olhos espirituais, não, que eu, meus olhos espirituais, também vejo muita gente que é feinha, tá? Então, meus olhos espirituais, eles são bem verdadeiros, você é linda. Linda mesmo. As pernas de siriema, então eu falo assim, eu tenho só perna, eu só tenho perna. Lá, minhas pernas compridas, meu tronco curto ia ser sucesso. Olha só. Olha, eu também, Irislene, falando igual a você. Então, gente, é uma questão cultural, diabólica também. Então, talvez a gente não é feio, só tá no lugar errado, né? A gente não é feio, só tá no país errado. A Sandrinha, olha, eu me aceito do jeito que sou e amo tudo que Deus colocou na minha mesa. Aí, Sandra, daí a turma vai falar, não, eu não quero ser igual a Sandra. Não, gente, mas a Sandra, ela é de bem com ela mesma. Ela é de bem. O que acaba com a Sandra são os outros atormentando a alma dela. E a Sandra, ela já foi muito magra, viu, gente? Muito, muito magra. E ela era bem, bem infeliz. A Sandra era uma pessoa bem chata de conviver, viu? Simone Havaiano, só nasceu num país errado. Você vê, gente, como o inimigo, ele prega mentiras para todos nós. Para todos nós. A gente passa uma vida insatisfeito. Uma vida inteira insatisfeito com tudo, enquanto Deus estava olhando e falando, mas eu te fiz tão fofo, tão lindo, né? Eu te fiz do jeitinho que tinha que ser. Então, vamos continuar com essa visão de Cristo. Olha, por exemplo, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente olha para a pessoa, acha tudo lindo na pessoa, e a pessoa começa, eu sou feia aqui, eu sou assim, eu não sou assim. Gente, e a gente fala passe de mentiroso. Se atraiu, por exemplo, se uma pessoa me atraiu, é porque ela tem tudo que eu acho bonito. Ela tem tudo, se é pra mim, né? Tem tudo que eu acho bonito. Então, como eu vou falar, não, isso é feio. Se eu achei bonito, porque achei bonito.
né? Há gosto para tudo. O que é bonito para uns não é para outros, né? É incrível, incrível. Quem mais aí? Lúcia, tô bem comigo mesmo. Às vezes em quando vai uns filtros lá que eu não reconheço a Lúcia, mas a Lúcia é uma mulher bonita, né, Lu? É uma mulher, nem precisa daqueles filtros, viu, Lúcia? Você é bonita. Glória a Deus. Um sorriso bonito, uma voz bonita, hein, Lu? Uma pele bonita. Juju, é feliz com você mesmo, Juju? Mas a sociedade é irritante. Sociedade é irritante. E, gente, essas fábricas de roupa também, pelo amor de Deus, né? Eles vão mudando os modelos, as modelagens, e a mulher vai ficando sentindo mal dentro da roupa. Ai, queridas, pensa que a metade das nossas roupas são desenhadas por homem que nem gosta de mulher. Que nem gosta de mulher, tá? Porque vai fazer uma roupa que a gente vai ficar bonita na modelagem. Outra parte, gente, é feita por uma mulher asiática. E ou europeia, não tem muito a ver, né, com a nossa miscigenação daqui, né, com a nossa variedade dentro de uma família tem todos os tipos de corpos, dentro de uma família tem tamanhos, cores diferentes, né? Nós somos Brasil, é outro nível, outro mundo, né, pessoal? O Brasil é grande, a Cleo é mesmo. Mas eu ando percebendo que todas essas irmãs que estão falando sou feliz comigo mesmo, tirando a Sandra, eu vejo uma pontinha de Satanás tentando tirar a alegria de vocês, viu? A todas vocês que estão falando eu me amo, mas eu vejo uma pontinha de Satanás querendo tirar o brilho de vocês, viu? Eu não vou ser falsa não, porque eu não sou pastora de passar a mão na cabeça não. Se o Senhor está falando, e eu tô vendo também, que o diabo tá tentando tirar bastante o brilho de vocês. Essa autoestima, esse brilho, essa capacidade de se gostar, de se amar. Eu vejo o diabo tentando cutucar essa área assim. Ele tá aí sutilmente, mas ele tá cutucando assim, viu, gente? Não vou ficar falando, você se ama, não. É mentira. Eu vejo que ele tá futucando, ele tá tentando, ele fica falando nas orelhas, nos ouvidos. Ele é terrível. Até dos homens também, eu vejo muito homem hoje complexado, coisa que se eles tinham no passado, não sei, acho que eles tinham vergonha e tal, mas homem era aqueles que chegavam assim entre os amigos, um ria da barriga do outro, aí outro tirava o sarro da careca. Hoje em dia os homens, eles ficam totalmente frustrados se falar da barriga, se falar do cabelo. Hoje os homens estão sofrendo esse ataque de Satanás, viu? Também estão sofrendo. Vocês não estão enxergando, mas vocês estão todos sofrendo esse ataque do demônio, viu, gente? Vocês todos estão sofrendo esse ataque do demônio. Não adianta falar, eu me amo, eu sou feliz comigo mesmo, então por que estão querendo mudar tanta coisa, né? Pode crer, repreendem mesmo. Quando menos espera, tá lá brigando com o corpo, tá lá brigando com fisionomia, tá lá falando, é bonito isso em mim, porque, eu amo meu cabelo, porque aprendeu a falar que ama, mas tá lá brigando com ele. Então, gente, vamos ver que o diabo pôs bastante o dedo dele, interferiu bastante, sabe? E nós estamos usando palavras bonitas, mas no dia a dia tá sendo um sofrimento. E ele é rejeitado por nós em nome de Jesus, em nome de Jesus. E lembra, tá? Quando ele for colocar o dedo dele, apesar de vocês falarem, eu gosto de mim, eu me amo, eu me aceito. Não é isso que eu ando vendo não, tá, gente? Ele tá colocando o dedinho ferido dele. Só lembra assim, ó. É cultural. É só cultural. O diabo tá pregando uma cultura que não é nossa. Viu? A cultura da Barbie, a cultura das bonecas. Sabe que hoje eu tava pensando, gente? Só tinha que ter bebê reborn mesmo, né? Porque também as pessoas utilizam de apetrechos para vida sexual, de objetos mortos para vida sexual, né? As pessoas utilizam de objetos para se satisfazer sexualmente. Se Deus quisesse objetos, ele não tinha criado homem e mulher, né? Então, para quem utiliza para se satisfazer
na área sexual de objetos, vai ter filhos de objetos também, né? Não deixa o diabo roubar o teu casamento, o calor do teu marido, da tua mulher, o cheirinho de cada um. Você que ainda não tem ninguém, tem que ter um namorado, uma mulher, um esposo, um marido, sim. Tem que ter um esposo, tem que ter uma esposa, tem que ter carne com carne, tem que ter corpo com corpo, tem que ter carne, gente, tem que ter suor, tem que ter bainha, tem que ter músculo, tem que ter gente ali do outro lado. E quando ainda tá na parte reprodutiva, tem que fazer bebê de verdade. Quem brinca com borracha vai ter bebê de borracha, né, gente? Então, foi isso que eu pensei hoje. A sociedade tá só catando o que plantou lá atrás. Só colhendo o que plantou lá atrás. Essa é a grande verdade. Vamos voltar a ser um povo hebreu. Vamos voltar a ser um povo hebreu. Ah, pastora, mas meu marido é irritante. Deus vai fazer você gostar de coisas irritantes. Talvez ele não vai deixar de ser irritante, mas Deus vai fazer você gostar de coisas irritantes. Ah, minha mulher é um iceberg, mas é nada, gente. Ali corre sangue, ali tem hormônio, ali tem uma tireoide, ali tem uma mulher que um dia tá feliz, outro dia tá triste. Ela não é uma máquina. Ah, pastor, agora tem mulher que é uma máquina também, né? Que é um reborn também, um negócio assim. É a boneca, né? Já estão vendendo aí por aí. Ah, gente, fala sério. O que é gostoso é esse bicho teimoso aí do teu lado que dá opinião, que fala o que você não quer ouvir, que te espera às vezes com a jantinha quente, às vezes te espera com ela congelada na tua cabeça. É isso que te faz viver esse sobe e desce, esse busca-procura, esse caça-fica. É isso que faz viver, sabe? Um dia te chama de donzela, outro dia te chama de donzela da vida. Um dia te traz flores, outro dia te traz uma sardinha para fritar. É isso aí, é isso que é lindo, gente. É lindo isso. O filho que às vezes está lá te dando orgulho, às vezes ele está fazendo você passar vergonha, mas é um filho de verdade. Oh, glória a Deus. Que Deus faça você ser feliz no meio de tudo isso. E eu também, em nome de Jesus. Vida é vida. Aí, para terminar, hoje eu tive um toque de Deus, né? Quando eu tô bem, eu gosto de procurar os meus. Chega atrasadinho, mas assiste depois, Bruninho. Eu fui visitar a minha tia Dalva, né? E a filha dela tá trabalhando no Brasil inteiro. Nossa, ela me explicou o serviço dela, gente, é genial. Ela ainda lida com escolas adventistas, metodistas, presbiterianas, católicas, e ela lida com uma parte, assim, no Brasil inteiro, olha, eu achei assim, eu falei, primo, não tô entendendo o que você faz, mas eu cheguei lá e mandei um recadinho achando que a minha tia, que é a tia da minha mãe, tava dormindo, sabe? E daí, quando eu cheguei lá, elas estavam chegando de tomar um cafezinho fora. Ai, gente, foi tão gostoso, sabe? Foi tipo casa de mãe, casa de vó, casa de tia. Foi tão gostoso. Ai, que delícia, gente. No mesmo espírito, as duas com o mesmo Espírito Santo, com o mesmo carinho, com a mesma visão, as mesmas risadas. E minha prima trabalhando em home office ali com a gente. Daí, a tia, vamos fazer um café. Quando a gente foi tomar o café lá, eu vou comer o computador junto, e a gente ria, a gente conversava, foi muito gostoso, oramos junto, foi maravilhoso. Ai, que incrível, gente, foi uma experiência gostosa. Eu quero falar pra vocês que a gente precisa, viu? A gente precisa do abraço da tia, a gente precisa do abraço do primo, a gente precisa do carinho, esse negócio de se isolar, não gosta de ninguém, você é um chato, você é uma chata, você que não gosta de ninguém, você é chato, você é muito chato. Ai, não gosta de ninguém, você é chato. Ai, todo mundo quer o meu mal. Quem vai querer o mal de um mal-humorado? Um mal-humorado, ele já tá no mal. Ninguém quer o mal de um mal-humorado. Ai, todo mundo quer o meu mal. Você é mal-humorado. Ai, eu não gosto de fulano. Você é um chato, uma chata.
Como é ruim, gente chata. Então, gente, que Deus abençoe cada um. E eu preciso de igreja também. Não vejo a hora da manhã chegar e tá com meus irmãos e tá com vocês, encerrar a campanha com chave de ouro amanhã. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de cada um de vocês. Os amo em Cristo Jesus e fiquem na santa paz.